Fala galera do meu canal, sejam bem-vindos aqui para mais uma aula. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre geometria plana, em especial, primeira aula sobre triângulos. Então vejam só, aí está o nosso querido triângulo, né? Quais são as características do nosso triângulo? Todo triângulo, ele possui três vértices, estão vendo aqui, ó, A, B, C, esses pontos de encontro das retas são os vértices, então o triângulo tem três vértices, três lados, que eu chamei aqui de A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo, né, que é a distância entre os vértices, e possui também três ângulos, né? Em cada um desses vértices nós temos aí os ângulos, ângulo A, ângulo B e ângulo C, ok? Pessoal, a gente pode classificar o triângulo de duas formas. A gente pode classificar os triângulos quanto aos ângulos. E aí, quanto aos ângulos, existem três classificações. Um triângulo ele pode ser um triângulo retângulo, ele pode ser um triângulo acutângulo ou pode ser um triângulo obtusângulo. Qual a diferença entre eles? Um triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo igual a 90 graus. Um triângulo acutângulo é aquele que possui todos os seus ângulos internos menores do que 90 graus, ou seja, são ângulos agudos, por isso o nome é acutângulo. E um triângulo obtusângulo, ele possui um ângulo maior do que 90 graus, um ângulo interno maior do que 90 graus. Só lembrando, pessoal, que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser igual a 180 graus, né? Por isso, num triângulo obtusângulo e num triângulo retângulo, os ângulos que sobram, os outros dois ângulos, eles com certeza serão menores do que 90 graus, serão agudos. Por isso, o acutângulo ele é especial no sentido de ter todos os três menores do que 90 graus. Então, essa é a classificação quanto aos ângulos. Mas podemos classificá-los também quanto aos lados. De acordo com a quantidade de lados iguais, o triângulo ele tem um nome. Por exemplo, se ele tem os três lados iguais, a gente chama esse triângulo de um triângulo equilátero, né? Um triângulo regular. Tem os três ângulos iguais e, por conseguinte, eles vão ter os três ângulos iguais. Um triângulo isósceles, ele é um triângulo que tem dois lados iguais. Então, toda vez que você ouvir essa palavra, um triângulo isósceles, é porque ele possui dois lados iguais. E tem um triângulo chamado de escaleno. É o triângulo que não possui ângulos, não possui lados iguais. Todos os lados são diferentes. E por conseguinte, os três ângulos serão diferentes, ok? Não sei o tamanho deles, não estamos aqui para classificá-los quanto aos ângulos, tá? Sim, quanto aos lados. Uma consequência é que eu posso ter um triângulo que seja, por exemplo, retângulo e seja isósceles. Eu posso ter um triângulo acutângulo que seja equilátero. Eu posso ter um triângulo acutângulo que seja escaleno. Então, um triângulo eu posso chamar ele em relação aos lados ou em relação aos ângulos, tanto faz. É alguma informação importante sobre o triângulo. Mas, para o que importa aqui para a nossa disciplina, que é a gente falar sobre a questão do cálculo de áreas das figuras planas, em qualquer um dos triângulos, pessoal, a área vai ser dada dessa forma. É o produto da base pela altura dividido por 2, tá? B vezes H dividido por 2. Veja aí um triângulo. Então, se eu consigo enxergar uma medida e vejo a altura em relação a essa medida, a gente vai chamar essa medida de base. Ah, professor, não é essa parte que está embaixo? É por conveniência aqui nessa figura. Mas se eu tivesse a medida desse lado aqui do triângulo, então eu iria tentar traçar uma altura ligando aqui essa base até o vértice do ângulo oposto. Porque a altura ela é assim, ela é definida dessa forma. Ela liga o vértice oposto ao lado que eu estou calculando a base, que eu estou vendo a base, e ligo esse vértice até esse lado, formando um ângulo de 90 graus. Quando eu consigo descobrir essa medida, eu tenho a altura de uma figura de um triângulo. Então, a área de qualquer triângulo é o produto da base pela altura dividido por 2. Mas, porém, entretanto, em alguns triângulos especiais, como é o caso do triângulo retângulo e do triângulo equilátero, nós podemos fazer uma dedução mais simples disso, mais simples ou mais conveniente. Por exemplo, olha o triângulo retângulo. O triângulo retângulo, lembrando aí, porque a gente já teve um estudo sobre triângulos retângulos, né? Nós temos os catetos e a hipotenusa, né? De um triângulo retângulo, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, a hipotenusa. Note que os dois catetos entre eles formam um ângulo de 90 graus. Então é como se um cateto fosse a base e o outro cateto fosse a altura. Por isso, em um triângulo retângulo,
A área vai ser o produto dos catetos, B vezes C, o produto dos catetos dividido por 2, porque os catetos entre si formam um ângulo de 90 graus. Então a gente pode dizer que um é base, o outro é altura. Ah, professor, mas aí às vezes na questão, eles não me dão esse B e esse C, eles me dão o C e me dão o A. Como é que eu faço? Eu vou ter que traçar a altura aqui, fechar um ângulo, fazer uma altura aqui desse vértice, onde está um ângulo de 90 graus, até o A para tentar descobrir essa altura? Não, pessoal. Caso vocês tenham num triângulo retângulo dois valores, dois lados, e um estiver faltando, então vocês vão recorrer ao Teorema de Pitágoras para descobrir o lado que está faltando. O Teorema de Pitágoras, ela é uma relação entre as três medidas de um triângulo retângulo, que diz que a medida da hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado da soma é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, A ao quadrado é igual ao cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado. Com essa relação, vocês conseguem descobrir qualquer valor que estiver desconhecido dentro de um triângulo retângulo. E aí, descobrindo esses valores, você pode calcular a área deles. No triângulo equilátero, eu aqui não vou demonstrar o porquê. Qualquer coisa, quem quiser depois deixa um vídeo aí, deixa aí um dos comentários pedindo para que eu faça um vídeo explicando do porquê. A área de um triângulo equilátero, ela é dada em razão do seu lado. Lembra que o triângulo equilátero, os três lados são iguais? Então, quando se tiver um triângulo equilátero, não é a necessidade de te dar a altura desse triângulo equilátero para você calcular a área, porque a área dele depende apenas do valor desse lado, porque a área é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. É essa a fórmula para a gente calcular a área de um triângulo equilátero. O motivo disso é que se traça aqui a altura, formando um ângulo de 90 graus, divide esse lado aqui ao meio, e aí nós vamos partir aqui para um teorema de Pitágoras que eu expliquei agora há pouco e descobrir essa medida h. E quando eu fizer lá base vezes a altura que eu descobri, vai cair nisso aqui. Ok, pessoal? Então, em resumo, o que nós vimos hoje? Que podemos classificar os triângulos quanto aos ângulos. Ele pode ser retângulo, acutângulo ou obtusângulo, né? Retângulo tem um ângulo de 90 graus, acutângulo todos os ângulos são menores do que 90 graus e obtusângulo o triângulo possui um ângulo maior do que 90 graus. Ele pode ser classificado quanto aos lados. Ele pode ser equilátero se tiver todos os ângulos iguais, desculpa, todos os lados iguais, isósceles se tiver dois lados iguais e escaleno se não tiver nenhum lado igual. Vimos que a área de qualquer triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Mas se a gente tiver um triângulo retângulo, a área vai ser a base, vai ser o cateto, o produto dos dois catetos, né? B e C aí não é base, não. Esse B é um cateto e C é o outro cateto do triângulo retângulo. Então, é o produto dos catetos dividido por 2. E se nós tivermos um triângulo equilátero, a área será dada em função apenas do seu lado, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ok, pessoal? Então, fiquem atentos aí até o próximo vídeo que nós vamos falar sobre quadriláteros. Um abraço, até a próxima!